Não, não pode ser. Minha filha. A mulher olha para ele. O coração dela dispara, mas não por amor, por medo do passado. Ela segura a menina pela mão, levanta-se e diz: Filha, vamos embora. E sai, deixando ele imóvel, em choque. 12 anos atrás, ele tentou destruir a vida dela. Hoje, era aquela menina que poderia salvar a dele. Você perdoaria alguém que destruiu sua vida? Comenta aqui. E deixa o like para apoiar a história. A chuva martelava contra as janelas do escritório como se o próprio céu estivesse chorando. Clara segurava o teste de gravidez com as mãos trêmulas, observando aquelas 2 linhas rosadas que mudaram sua vida para sempre. O cheiro do café frio na mesa misturava-se com o perfume doce que ela usava, aquele mesmo que Bruno disse adorar nas primeiras semanas do romance secreto que viviam. Seus dedos deslizaram pela superfície lisa do plástico branco, enquanto tentava encontrar coragem para contar a verdade. 20 anos, auxiliar administrativa, apaixonada perdidamente por um homem que parecia viver em outro mundo. Bruno Mendes, 32 anos, CEO da maior construtora da cidade, dono de um sorriso que derretia qualquer resistência e de uma arrogância que ela fingiu não ver durante meses. A porta do escritório se abriu com um rangido seco. Bruno entrou apressado, o terno italiano impecável, contrastando com a expressão tensa no rosto. O som dos passos dele ecoava pelo piso de mármore frio, cada batida marcando o tempo que separava Clara da conversa mais importante de sua vida. Clara, preciso que você termine os relatórios até amanhã cedo. Tenho reunião com investidores japoneses às 8 da manhã. A voz dele cortava o ar com a mesma frieza de sempre quando falava sobre trabalho. Mas quando olhava para ela depois do expediente, quando sussurrava seu nome no escuro, tudo mudava. Ela engoliu em seco, guardando o teste na bolsa com movimentos cautelosos. O tecido da blusa grudava em suas costas suadas, apesar do ar-condicionado gelado do ambiente. Bruno, preciso falar com você sobre algo importante. Ele nem levantou os olhos dos papéis espalhados sobre a mesa. Agora não, Clara. Estou com a cabeça cheia de problemas. A empresa está enfrentando uma crise financeira séria e eu não posso me dar ao luxo de distrações. O coração dela disparou. Distrações. Era assim que ele via as conversas pessoais entre eles? Os dedos dela apertaram a alça da bolsa, sentindo o plástico do teste através do couro sintético. É sobre nós, Bruno, sobre nosso futuro. Finalmente ele parou de escrever. Os olhos escuros dele encontraram os dela, mas não havia carinho naquele olhar. Apenas impaciência mal disfarçada. Nosso futuro? Clara, já conversamos sobre isso. O que temos é bom, mas precisa ser discreto. Você sabe que minha posição exige cuidado com relacionamentos. A palavra relacionamentos soou estranha vinda dele. Nos últimos 6 meses, ele nunca havia chamado o que viviam de relacionamento. Era sempre nosso arranjo, nossa situação, isso que temos. Como se dar nome aos sentimentos pudesse torná-los reais demais, perigosos demais para um homem como ele. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro do perfume masculino caro que ele usava, aquela mistura de sândalo e madeira que agora parecia sufocante no ar rarefeito do escritório. Bruno, estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A caneta dele parou no ar, suspensa como se o tempo tivesse congelado. O barulho da chuva contra as janelas se intensificou. E Clara podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos como um tambor desesperado. Ele largou a caneta sobre a mesa com um estalo seco. O som ecoou pelo escritório como um tiro. Levantou-se lentamente, as mãos apoiadas sobre o tampo de vidro, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão exercida. Você está brincando comigo. A voz dele saiu rouca, perigosa. Diga que você está brincando comigo, Clara. Eu tenho o teste aqui.
Ela tirou o objeto da bolsa com mãos que tremiam incontrolavelmente. 2 linhas. Positivo. Eu também não esperava, mas aconteceu e... Não! O grito dele cortou o ar como uma lâmina. Clara deu um passo atrás, assustada com a fúria que viu estampar o rosto do homem que pensava conhecer. Não, isso não vai acontecer. De jeito nenhum. Bruno começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa, as mãos passando pelos cabelos escuros em gestos nervosos. O cheiro do gel importado que ele usava misturava-se com o suor frio que começava a brotar em sua testa. Você não entende a gravidade da situação. Ele parou diante dela, os olhos injetados de raiva. Eu estou para fechar o maior contrato da minha vida. Minha reputação, meu casamento arranjado com a filha do maior investidor da região. Tudo está em jogo. E você vem me falar de gravidez? As palavras dele caíram sobre Clara como pedras geladas. Casamento arranjado? Nos 6 meses em que se relacionavam, ele nunca mencionara nada sobre casamento. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Casamento? Você nunca me contou sobre... Porque não era da sua conta. Ele bateu o punho na mesa, fazendo todos os objetos saltarem. Você é minha funcionária, Clara. Uma distração agradável depois do trabalho, nada mais. Não seja ingênua de achar que isso poderia ser alguma coisa séria. Cada palavra era uma punhalada no peito dela. O ar do escritório ficou rarefeito, sufocante. O cheiro do café frio misturava-se com o gosto amargo da humilhação que subia pela garganta dela. Então, o que você quer que eu faça? A voz dela saiu em um sussurro quebrado. Bruno se aproximou dela, o rosto a centímetros do dela. Clara podia sentir o hálito quente dele, carregado com o aroma do uísque caro que ele sempre bebia durante as reuniões. Os olhos escuros dele estavam frios, calculistas. Você vai abortar essa criança. As palavras saíram pausadas, deliberadas. Amanhã mesmo. Eu vou dar o dinheiro, vou arranjar o médico, vou cuidar de tudo. E depois você vai fingir que nada disso aconteceu. O mundo girou ao redor dela. Clara segurou na cadeira para não cair, sentindo as pernas bambas. Bruno, não posso fazer isso. É nosso filho. Não é nosso filho. O berro dele ecoou pelas paredes do escritório. É um problema que você criou e vai resolver. E se você não resolver por bem, vai resolver por mal. Ele caminhou até a gaveta da mesa e tirou uma pasta de documentos. Jogou os papéis sobre o tampo de vidro com força, fazendo-os espalharem. Clara conseguiu ler algumas palavras. Demissão por justa causa. Comportamento inadequado. Quebra de confiança. Está vendo isso, Clara? É sua carta de demissão. Já está assinada e datada. Se você não abortar essa criança, eu não só vou te demitir, como vou me certificar de que você nunca mais consiga emprego em nenhuma empresa desta cidade. A voz dele estava fria, metálica. Eu conheço todos os empresários da região. Uma palavra minha e você vira persona non grata no mercado de trabalho. O sangue dela gelou nas veias. Clara sabia que ele tinha poder para cumprir essa ameaça. A influência da família Mendes se estendia por toda a cidade. Um telefonema dele poderia destruir qualquer chance de reconstrução profissional. Você não pode fazer isso comigo. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela, deixando trilhas salgadas que ardiam na pele fria. Posso e vou. Bruno guardou os documentos na gaveta e bateu com força. Você tem até amanhã para tomar a decisão certa. Aborta isso agora ou eu destruo sua vida. Completamente. Ele pegou o paletó do espaldar da cadeira e vestiu com movimentos bruscos. O tecido caro farfalhou no silêncio tenso do escritório. Clara permaneceu imóvel, observando o homem que amava se transformar em um estranho cruel diante de seus olhos. Ah, e Clara! Ele parou na porta, sem se virar para olhá-la.
Se você pensar em contar essa história para alguém, lembre-se de que é a sua palavra contra a minha. Adivinha quem eles vão acreditar? A porta se fechou com um clique final, deixando Clara sozinha no escritório gelado. O som da chuva contra as janelas se intensificou, como se a tempestade lá fora refletisse o caos em seu coração. Ela deslizou pela cadeira até sentar no chão frio, abraçando os joelhos contra o peito. O teste de gravidez havia caído de sua mão e agora jazia no piso de mármore. Aquelas duas linhas rosadas ainda visíveis sob a luz fria do escritório. Clara olhou para elas através das lágrimas, tocando instintivamente a barriga ainda lisa. Não vou deixar ele te machucar, sussurrou para o bebê que crescia dentro dela. Eu prometo. A chuva continuou caindo, lavando as janelas e carregando consigo os últimos vestígios da mulher ingênua que acreditara no amor de um homem poderoso. No lugar dela, nascia uma mãe determinada a proteger seu filho de qualquer ameaça, mesmo que essa ameaça fosse o próprio pai. A primeira coisa que Clara fez, ao chegar em casa, foi trancar a porta e desligar o celular. O apartamento minúsculo que dividia com duas colegas de trabalho nunca pareceu tão acolhedor quanto naquela noite. O cheiro de sabonete barato e café requentado, que sempre impregnava o ar, agora era um alívio comparado ao perfume sufocante do escritório de Bruno. Sentou-se na cama estreita, ainda vestindo a roupa do trabalho. O tecido da blusa grudava em sua pele suada, e ela podia sentir o gosto salgado das lágrimas secas nos cantos da boca. Suas mãos tremiam quando abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou a carta de demissão que encontrara em sua mesa no dia seguinte. O papel oficial da empresa queimava entre seus dedos como brasa viva. Demitida por comportamento inadequado e quebra de confiança, lia pela 10ª vez. As palavras dançavam diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas que se recusavam a parar de brotar. Bruno cumprira parte da ameaça. Em menos de 24 horas, ela havia perdido o emprego, a estabilidade financeira e qualquer ilusão sobre o caráter do homem que amava. O telefone tocou insistentemente na sala. Clara sabia que era ele. Havia ligado 15 vezes desde que ela saíra do escritório pela última vez, carregando apenas seus pertences pessoais em uma caixa de papelão úmida pela chuva que não parava de cair. Ela não atendia. Não queria ouvir mais ameaças, mais palavras cortantes que rasgavam sua alma como vidro afiado. 3 dias se passaram em um borrão de lágrimas e desespero. Clara tentou se candidatar a outras vagas, mas as portas se fechavam uma após a outra. Sempre a mesma desculpa. Já preenchemos a posição ou não temos nada adequado ao seu perfil no momento. Ela sabia que Bruno estava por trás de cada recusa. A influência dele se espalhava pela cidade como uma teia invisível, bloqueando qualquer oportunidade de reconstrução. Na quinta-feira de manhã, Clara acordou com enjoo violento. Correu para o banheiro minúsculo, vomitando até não sobrar nada no estômago além de bilha amarga. O cheiro do sabonete barato misturava-se com o odor ácido, fazendo-a ter novas ondas de náusea. Quando finalmente conseguiu se levantar, olhou-se no espelho rachado acima da pia. O rosto que a encarava de volta era de uma estranha, pálida, magra, com olheiras roxas que contavam a história de noites sem dormir. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que não existia antes. Tocou a barriga ainda lisa, sentindo sob a palma da mão a promessa de vida que crescia ali. Não vou desistir de você, sussurrou para o espelho embaçado pelo vapor do chuveiro quente que uma das colegas havia tomado. Não importa o que ele faça, não vou desistir. A decisão amadureceu durante o café da manhã solitário. Clara contou as economias minguadas que guardava em uma lata de biscoitos no guarda-roupa. R$ 340. Era tudo o que possuía no mundo, além das roupas gastas e alguns livros que herdara da mãe.
Não era suficiente para muito tempo na capital, mas talvez fosse o bastante para um recomeço em outra cidade. Pesquisou ônibus para o interior no computador emprestado de uma vizinha. Havia uma linha que saía às 6 da tarde para Pedra Branca, uma cidadezinha a 200 quilômetros de distância que ela conhecia apenas de nome. A passagem custava R$ 80, deixando-a com pouco mais de 200 para reconstruir a vida inteira. O coração batia descompassado quando comprou a passagem online. Era um salto no escuro, uma aposta desesperada em um futuro incerto. Mas ficar significava render-se às ameaças de Bruno. Significava abortar a criança que já amava antes mesmo de vê-la. E isso ela não faria. A viagem de ônibus foi um pesadelo de 6 horas. O veículo chacoalhava nas estradas esburacadas do interior e o cheiro de combustível, misturado com comida requentada, fazia seu estômago embrulhar ainda mais. Clara agarrava-se ao banco de plástico duro, tentando não vomitar, enquanto observava a paisagem urbana dar lugar a campos verdes e montanhas distantes. Pedra Branca apareceu no horizonte como uma miragem. Era menor do que esperava. Algumas ruas de paralelepípedos, casas simples com jardins floridos, uma praça central dominada por uma igreja antiga de pedra. O ar puro do interior encheu seus pulmões quando desceu do ônibus na rodoviária minúscula, carregando apenas uma mala surrada e a certeza de que havia feito a escolha certa. A primeira semana foi brutal. Clara dormiu em uma pensão barata que cheirava a mofo e desinfetante, gastando R$ 15 por noite em um quarto compartilhado com outras 2 mulheres. Uma era doméstica aposentada, a outra vendedora ambulante. Ambas eram gentis, mas Clara não conseguia confiar em ninguém depois da traição de Bruno. Procurou trabalho todos os dias, batendo de porta em porta no comércio local. As pessoas eram educadas, mas desconfiadas. Uma jovem da capital, sozinha, grávida. Era fácil imaginar as especulações que corriam pela cidade pequena. Clara sentia os olhares curiosos seguindo-a pelas ruas estreitas, ouvia os sussurros quando passava pelos grupos de senhoras na praça. Foi na segunda semana que conheceu Dona Eulália e seu Joaquim. O casal de idosos era dono de uma pequena quitanda na rua principal, vendendo frutas, legumes e verduras cultivados na propriedade rural que possuíam nos arredores da cidade. Clara havia parado para comprar uma maçã, a única refeição que conseguia pagar naquele dia, quando Dona Eulália notou sua palidez. "Menina, você está precisando de ajuda", disse a senhora, seus olhos azuis desbotados carregados de bondade genuína. "Seu Joaquim, olha só como essa moça está magra. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade?" Clara tentou sorrir, mas as lágrimas traíram sua fachada de força. "Estou bem, dona. É só um período difícil, mas vai passar." "Nada de dona. Me chama de tia Eulália, como todo mundo aqui." A idosa contornou o balcão da quitanda, suas mãos calejadas tocando gentilmente o rosto de Clara. "Você está grávida, não está? Consegue sentir no jeito que você protege a barriga, no brilho diferente no olhar." O segredo que Clara tentara esconder desde a chegada se desfez como açúcar na água. As lágrimas brotaram sem controle, carregando toda a dor, o medo, a solidão dos últimos dias. Dona Eulália a abraçou sem fazer perguntas, seu colo cheirando a sabonete de glicerina e talco que trouxe memórias distantes da própria mãe. "Seu Joaquim, fecha a quitanda mais cedo hoje. Vamos levar essa menina para casa." A casa dos idosos ficava no final de uma estrada de terra, cercada por um jardim exuberante, onde cresciam jasmins, rosas e um pé de manga centenário. Era simples, mas limpa e aconchegante, com o cheiro de pão caseiro saindo da cozinha e o som de passarinhos ecoando pelo quintal. Clara sentiu algo dentro do peito se afrouxar pela primeira vez em semanas. "Agora você vai me contar toda a história", disse Dona Eulália, servindo um prato fumegante de arroz, feijão,
carne refogada e salada de tomates colhidos na hora. E não aceito não como resposta. Quem machucou você e esse bebê vai ter que lidar comigo. Entre garfadas da melhor comida que provara em meses, Clara contou tudo. As palavras saíam entrecortadas pelas lágrimas, mas ela não omitiu nada. O romance secreto, as promessas falsas, a ameaça cruel, a fuga desesperada. Seu Joaquim ouvia em silêncio, apertando os punhos sempre que ela mencionava as palavras de Bruno. Esse homem é um covarde e um canalha, murmurou o idoso quando ela terminou. Mas você, menina, você é uma guerreira, largou tudo para proteger seu filho. Isso é amor de mãe verdadeiro. Dona Eulália segurou as mãos de Clara entre as suas, calejadas pelo trabalho na terra. Você vai ficar aqui com a gente até o bebê nascer. E depois também, se quiser. Temos um quartinho nos fundos que está vazio desde que nosso filho foi morar na capital. Não é grande coisa, mas é limpo e seguro. Eu não posso aceitar, Clara protestou, ainda que seu coração gritasse de alívio. Não tenho como pagar, não tenho nada para oferecer em troca. Oferece sim, sorriu Dona Eulália. Oferece companhia para 2 velhos solitários e um netinho para alegrar nossa casa. Faz tempo que não temos criança correndo por aqui. Naquela noite, Clara dormiu pela primeira vez em semanas sem pesadelos. O quartinho dos fundos cheirava a alfazema e tinha uma janela que dava para o jardim dos idosos. A cama era simples, mas o colchão era macio e os lençóis cheiravam a amaciante e sol. Ela adormeceu com as mãos sobre a barriga, sussurrando promessas para o bebê que crescia protegido dentro dela. Os meses seguintes passaram em uma rotina tranquila e produtiva. Clara ajudava na quitanda, aprendeu a cultivar vegetais no quintal e descobriu que tinha talento para costura, habilidade que Dona Eulália ensinou com paciência infinita. Aos poucos, sua barriga foi crescendo e com ela a certeza de que havia tomado a decisão certa. O parto aconteceu em uma madrugada de março, quando as flores do jardim desabrochavam em uma explosão de cores e perfumes. Clara sentiu as primeiras contrações enquanto ajudava Dona Eulália a preparar conservas na cozinha. A correria para o hospital da cidade, as horas de trabalho de parto, a dor que se transformou em êxtase quando ouviu o primeiro choro. Lia nasceu às 6h43 da manhã, pesando 2,8 kg. Tinha os olhos escuros como os do pai, mas o formato do rosto e o sorriso eram pura Clara. Quando a enfermeira colocou a bebê em seus braços, Clara sentiu que o mundo finalmente fazia sentido. Olha só que coisinha perfeita, sussurrou Dona Eulália, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ela tem o sorriso da mamãe e a personalidade forte. Vai ser uma menina especial essa daí. Clara olhou para a filha adormecida em seus braços e soube que Dona Eulália estava certa. Lia seria especial, seria amada, seria protegida e nunca, jamais, conheceria a crueldade do homem que tentou impedir sua existência. Bruno não mereceria nem saber o nome dela. 12 anos se passaram como folhas levadas pelo vento. Clara observava pela janela da pequena casa que agora era dela. Dona Eulália e seu Joaquim haviam falecido com diferença de apenas 3 meses, deixando a propriedade para ela e Lia em testamento. O jardim continuava exuberante, mas agora tinha brinquedos espalhados pelo gramado e uma rede pendurada entre as mangueiras onde sua filha adorava ler nos fins de tarde. Lia crescera como uma flor selvagem, inteligente, carismática, cheia de vida. Aos 11 anos, já demonstrava uma maturidade que às vezes assustava Clara. Era a melhor aluna da escola, líder natural entre os colegas e possuía uma empatia rara para uma criança. Nunca perguntara sobre o pai.
Quando era menor, Clara explicara de forma simples que papai havia ido embora antes dela nascer, e Lia parecia satisfeita com essa resposta. Clara construíra uma vida sólida em Pedra Branca. A quitanda prosperou sob seus cuidados, e ela expandiu o negócio, incluindo produtos caseiros, bolos, doces, conservas, que vendiam como água no verão turístico. Também costurava sob encomenda, especializando-se em roupas de festa para as famílias da região. O dinheiro não sobrava, mas também não faltava. Tinham tudo o que precisavam: uma casa aconchegante, comida na mesa, roupas limpas e muito amor. Enquanto isso, a mais de 200 quilômetros dali, Bruno Mendes acordava todos os dias em um apartamento luxuoso, que se tornara uma prisão dourada. O casamento arranjado com Patrícia, filha do maior investidor da região, fora um desastre desde o primeiro dia. Ela era fria, calculista, interessada apenas no status e no dinheiro. Não tiveram filhos. Ela não queria estragar o corpo, como dizia com desdém sempre que ele tocava no assunto. A empresa que um dia foi o orgulho de Bruno começara a desmoronar 3 anos atrás. Tudo começou com um projeto mal calculado, um prédio residencial em terreno inadequado. As fundações cederam, rachaduras apareceram nas paredes e os compradores entraram com processos milionários. A partir daí, foi uma cascata de problemas que se multiplicaram como praga. Seu sócio, Ricardo, que ele considerava um irmão, estava desviando verbas há anos. As descobertas vieram à tona durante uma auditoria forçada pelos bancos credores. Contas falsas, notas fiscais fraudulentas, contratos fantasmas. Um esquema complexo que sugava a empresa por dentro enquanto Bruno se concentrava nos grandes negócios. Como você foi tão ingênuo, Bruno? Patrícia o confrontou na manhã em que os jornais estamparam o escândalo na primeira página. Ela estava sentada à mesa do café da manhã, impecável em seu terninho Chanel, mas os olhos dela destilavam veneno puro. Meu pai sempre disse que você era ambicioso demais para seu próprio bem. O casamento implodiu na mesma semana. Patrícia pediu divórcio e levou metade dos bens que restavam, incluindo a casa no condomínio de luxo e os carros importados. Bruno se viu sozinho no apartamento que comprara como escritório, dormindo no sofá de couro que um dia serviu para impressionar clientes importantes. As manhãs se tornaram um ritual de humilhação. Bruno acordava às 5, tomava banho frio porque não conseguia pagar a conta do gás, vestia um dos poucos ternos que ainda possuía e saía para tentar salvar os destroços de sua empresa. Mas os credores batiam à porta todos os dias, os funcionários pediam demissão em massa, e os contratos eram cancelados um após outro. Senhor Mendes, sua secretária, uma das 3 funcionárias que restaram, bateu na porta do escritório numa tarde cinzenta de julho. Chegou uma intimação judicial. São os proprietários do residencial Lago Azul. Querem indenização de 2 milhões pelos danos estruturais. Bruno nem levantou os olhos da papelada espalhada sobre a mesa. 2 milhões era dinheiro que ele não tinha há muito tempo. A empresa devia 4 milhões ao banco, 3 milhões em impostos atrasados e outros 6 milhões em processos trabalhistas. Era impossível salvar alguma coisa daquele naufrágio. Cancele todas as reuniões da semana, murmurou, passando as mãos pelos cabelos que agora tinham fios grisalhos prematuros. E prepare os documentos de falência. Chegou a hora de aceitar a realidade. A falência foi decretada numa manhã fria de agosto. Bruno assinou os últimos papéis no cartório, entregando oficialmente tudo que construiu ao longo de 15 anos de trabalho. Saiu do prédio com uma pasta de documentos pessoais e a sensação de que sua vida havia acabado aos 44 anos. Caminhou sem destino pelas ruas da cidade que um dia o respeitou. As pessoas o reconheciam, mas desviavam o olhar com constrangimento. Alguns sussurravam comentários maliciosos quando pensavam que ele não estava ouvindo. Bem feito,
Sempre soube que era desonesto. Quem muito quer tudo perde. Parou em frente a um espelho na vitrine de uma loja de roupas. O homem que o encarava de volta era um estranho, magro, com olheiras profundas, roupas amassadas que um dia custaram uma fortuna. Os olhos eram os mesmos, mas a arrogância havia sido substituída por uma tristeza que parecia corroer por dentro. Foi nesse momento que a memória de Clara o atingiu como um soco no estômago. 12 anos. Havia 12 anos que não pensava nela conscientemente, embora seu rosto assombrasse seus sonhos com frequência perturbadora. Uma jovem doce, apaixonada, que ele havia destruído com a crueldade de suas palavras. Aborta isso agora, ou eu destruo sua vida. As próprias palavras ecoaram em sua mente como uma maldição. Ele havia cumprido a ameaça, havia destruído a vida dela por capricho, por covardia, por um medo irracional de que um bebê pudesse atrapalhar seus planos grandiosos. E agora era ele quem estava destruído, colhendo os frutos amargos da crueldade que plantara anos atrás. Tentou lembrar do rosto dela com clareza, mas a memória estava embaçada pelo tempo e pela culpa. Lembrava dos olhos castanhos cheios de lágrimas, das mãos trêmulas segurando o teste de gravidez, da forma como ela o olhou quando ele gritou aquelas palavras terríveis. Lembrava da última vez que a viu, saindo do escritório, carregando uma caixa com seus pertences pessoais. "O que foi que eu fiz?" Sussurrou para o espelho, sentindo as lágrimas queimarem os olhos pela primeira vez em anos. "Meu Deus, o que foi que eu fiz com ela?" A revelação o atingiu de forma devastadora. Se Clara tivesse tido o bebê, ele seria pai de uma criança de 11 anos. Um filho ou filha que cresceu sem conhecê-lo, sem saber sequer que ele existia. Uma parte dele que caminhava pelo mundo, respirava, sorria, chorava, sonhava, e ele havia aberto mão disso tudo por orgulho e ambição. Voltou para o apartamento vazio, cambaleando como um bêbado. As paredes nuas ecoavam seus passos solitários, e o silêncio era ensurdecedor. Sentou-se no sofá de couro frio e começou a chorar como não chorava desde criança. Lágrimas de arrependimento, de solidão, de uma perda que só agora compreendia em toda sua magnitude. Tentou pesquisar sobre Clara na internet, mas não encontrou nada. Era como se ela tivesse desaparecido da face da terra depois que saiu da empresa. Nem perfis em redes sociais, nem registros profissionais, nada. Ou mudara de nome, ou se mudara para longe, ou ambos. Talvez tivesse se casado, constituído uma nova família. Talvez o filho dele chamasse outro homem de pai. A dor dessa possibilidade era quase insuportável. Bruno passou as noites seguintes acordado, olhando para o teto e imaginando como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes. Se tivesse abraçado a notícia da gravidez, se tivesse assumido a responsabilidade, se tivesse escolhido o amor em vez da ambição. Começou a frequentar uma terapia gratuita, oferecida pela prefeitura para pessoas em crise financeira. Dr. Henrique era um psicólogo aposentado que atendia por vocação, não por dinheiro. Era ele quem ouvia Bruno despejar toda a culpa e o arrependimento que carregava. "A primeira coisa que você precisa entender, Bruno, é que não pode mudar o passado", disse o doutor numa sessão particularmente difícil. "Mas pode escolher como vai lidar com as consequências das suas ações. A culpa só é construtiva se ela leva ao arrependimento verdadeiro e à mudança de comportamento. Mas como viver sabendo que destruí a vida de uma pessoa inocente e que posso ter um filho que odeia meu nome sem nem me conhecer? Você não sabe se destruiu a vida dela. Talvez ela tenha se recuperado, tenha encontrado a felicidade. Talvez seu filho, se existe, seja uma pessoa incrível que enriquece a vida dela todos os dias. Às vezes, nossa maior crueldade pode resultar na maior bênção da vida de alguém." Enquanto Bruno lutava contra seus demônios internos na capital,
Clara e Lia viviam uma rotina feliz em Pedra Branca. Lia voltava da escola todos os dias animada, cheia de histórias para contar. Era uma criança popular, mas não arrogante. Pelo contrário, sempre defendia os colegas mais tímidos e ajudava quem tinha dificuldades nos estudos. Mãe, a professora disse que eu posso participar da Olimpíada de Matemática Estadual, anunciou Lia numa tarde, jogando a mochila escolar sobre o sofá. Mas precisa de autorização assinada e R$ 40 para a inscrição. Clara sorriu, observando os olhos brilhantes da filha. Lia havia herdado sua determinação, mas também uma inteligência aguçada que às vezes a surpreendia. Claro, meu amor, vou assinar hoje mesmo. Você merece todas as oportunidades do mundo. E se eu ganhar a medalha, posso emoldurar e colocar na parede do quarto? Pode colocar na sala para todo mundo ver como minha filha é inteligente. Lia riu, abraçando Clara com força. Te amo, mãe. Você é a melhor mãe do mundo. Eram momentos como esse que confirmavam para Clara que havia tomado a decisão certa 12 anos atrás. Sua filha era feliz, segura, amada. Nunca precisaria conviver com a toxicidade de um pai que não a queria. Nunca sofreria com rejeição ou abandono emocional. Clara fizera o papel de pai e mãe com maestria. E Lia florescia sob seus cuidados. Nenhuma das duas imaginava que, a 200 quilômetros dali, um homem quebrado chorava todas as noites, pensando na família que poderia ter tido. O Shopping Center Plaza Dourado fervilhava de vida naquele sábado de outubro. Clara segurava a mão de Lia enquanto caminhavam pelo primeiro piso, observando as vitrines coloridas das lojas. Era uma visita especial. A primeira viagem das duas à capital em mais de 5 anos. Lia havia ganhado a medalha de ouro na Olimpíada de Matemática Estadual e Clara decidiu que merecia uma comemoração à altura. Mãe, podemos tomar sorvete naquele café do segundo andar? Lia apontou para uma sorveteria com mesas ao ar livre que dominava o piso superior. Vi no elevador que tem 15 sabores diferentes. Clara riu da empolgação da filha. Aos 11 anos, Lia ainda mantinha a espontaneidade infantil, mas já demonstrava uma elegância natural que chamava a atenção por onde passavam. Usava um vestido azul marinho que Clara havia costurado especialmente para a ocasião, e seus cabelos castanhos brilhavam sob as luzes artificiais do shopping. Claro, princesa, você merece muito mais que sorvete depois daquela medalha linda. Subiram pela escada rolante, Lia observando fascinada o movimento constante de pessoas. Pedra Branca tinha apenas 8.000 habitantes, e aquela agitação urbana era um espetáculo novo para ela. Clara sentia uma nostalgia estranha. Havia morado na capital por 20 anos, mas agora se sentia uma visitante em sua própria cidade natal. O café ficava estrategicamente posicionado no centro do segundo piso, com vista panorâmica para todo o shopping. Clara escolheu uma mesa próxima ao guarda-corpo, de onde podiam observar o movimento do andar inferior enquanto saboreavam os sorvetes. Lia pediu 3 bolas, chocolate, morango e coco, enquanto Clara se contentou com um café gelado. Conta mais sobre quando você morava aqui, pediu Lia, atacando o sorvete com entusiasmo. Como era trabalhar naqueles prédios enormes que vimos no caminho? Clara escolheu as palavras cuidadosamente. Lia sabia que elas haviam se mudado para Pedra Branca quando ela era bebê, mas não conhecia os detalhes dolorosos da fuga. Era diferente, meu amor. Mais corrido, mais estressante. Prefiro nossa vida no interior, onde conhecemos todo mundo e todo mundo se importa conosco. Eu também prefiro, concordou Lia, lambuzando o rosto com sorvete de chocolate. Mas deve ser emocionante trabalhar nesses lugares cheios de gente importante. Enquanto conversavam, Clara não notou o homem que subira pela escada rolante e caminhava lentamente pelo segundo piso.
Bruno estava irreconhecível, magro, com barba por fazer, usando uma camisa social amarrotada e calça jeans desbotada. Vinha ao shopping uma vez por semana, não para comprar, mas para sentir-se menos sozinho no meio da multidão anônima. Parou diante da vitrine de uma joalheria, fingindo observar os produtos, enquanto tentava ignorar as famílias felizes que passavam ao seu lado. Casais de mãos dadas, crianças correndo, avós carregando sacolas de presentes, tudo que ele nunca tivera e agora sabia que jamais teria. Foi o som da risada que o fez virar a cabeça. Uma gargalhada cristalina, musical, vinda do café próximo. Seus olhos procuraram automaticamente a fonte do som. E então ele a viu. A menina estava sentada de costas para ele, mas algo em seus gestos, na forma como movia as mãos enquanto falava, despertou uma estranha familiaridade. Os cabelos castanhos caíam em ondas sobre os ombros, e quando ela se virou ligeiramente para pegar um guardanapo, Bruno vislumbrou seu perfil. O mundo parou. O coração dele disparou, batendo tão forte que ele podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. O formato do rosto, o nariz delicado, o sorriso. Era impossível, mas era inegável. A menina tinha suas feições, misturadas com traços que ele conhecia de cor. Os mesmos olhos expressivos, a mesma covinha no queixo. Suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar na parede para não cair. Era ela. Tinha que ser. A criança que ele havia tentado impedir de existir estava ali, a poucos metros de distância, viva, saudável, linda. Sua filha. Com movimentos cautelosos, como se temesse que a visão fosse se desfazer a qualquer momento, Bruno se aproximou do café. Escondeu-se atrás de um pilar decorativo de onde podia observar sem ser visto. A menina falava animadamente, gesticulando com entusiasmo enquanto contava alguma história. Foi então que ele viu a mulher sentada à sua frente. Clara. 12 anos mais velha, mais madura, mas ainda reconhecível. Os cabelos estavam mais curtos e havia pequenas rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso doce que ele havia destruído com suas palavras cruéis anos atrás. Bruno sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava ela, a mulher que ele havia humilhado e ameaçado, vivendo uma vida aparentemente feliz com a filha que ele havia exigido que abortasse. As duas conversavam com intimidade, riam juntas, claramente cúmplices e amigas, além da relação mãe-filha. Não pode ser, sussurrou para si mesmo, as lágrimas embaçando sua visão. Não pode ser real. Mas era real. Sua filha estava ali, tomando sorvete, contando histórias, sendo uma criança normal e feliz, sem ele. Sem jamais ter sentido sua falta, porque Clara havia sido suficiente para suprir todo o amor que uma criança precisava. Lia se levantou para jogar o copinho vazio no lixo, e Bruno finalmente pôde vê-la inteira. Era alta para a idade, elegante nos movimentos, com uma postura confiante que falava de uma criança amada e segura. Usava um vestido que claramente era feito à mão. Bruno reconheceu a qualidade da costura, lembrando-se vagamente de que Clara sabia costurar. Quando a menina voltou à mesa, deu um beijo carinhoso na testa de Clara. O gesto foi tão espontâneo, tão cheio de amor genuíno, que Bruno sentiu o coração se partir em pedaços. Era assim que uma filha devia amar a mãe. Era assim que ele gostaria de ser amado. Mãe, posso ir ver aquela loja de livros ali do lado? Vi que tem uma seção de ficção científica. Claro, meu amor. Mas fica onde eu possa te ver, está bem? Bruno observou sua filha caminhar até a livraria, folhear os livros com interesse genuíno, escolher um exemplar e começar a ler ali mesmo, encostada na estante. Era uma leitora voraz, podia perceber. Inteligente, curiosa, educada. Clara havia feito um trabalho excepcional criando-a.
Foi quando Lia voltou para a mesa que Bruno teve certeza absoluta. A menina se posicionou exatamente no ângulo de luz que revelou seus traços com clareza total. Era seu rosto em versão feminina, o mesmo formato de olhos, a mesma linha da sobrancelha, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando prestava atenção. Não, não pode ser. É minha filha. As palavras saíram de sua boca em um sussurro quebrado. Clara levantou os olhos naquele momento, talvez alertada por algum instinto primitivo. Seus olhares se encontraram através da distância de 15 metros que os separava. Bruno viu o exato momento em que ela o reconheceu. Os olhos dela se arregalaram, a cor sumiu de seu rosto e suas mãos voaram instintivamente para proteger a filha. O mundo desabou sobre os dois simultaneamente. Para Clara, era a materialização de seu pior pesadelo. Para Bruno, era a confirmação devastadora de tudo que havia perdido por própria escolha. Clara se levantou rapidamente, suas mãos tremendo enquanto pegava a bolsa. Filha, vamos embora. Mas, mãe, ainda não terminei de... Lia protestou, confusa com a súbita mudança no comportamento da mãe. Agora, Lia, por favor. A voz de Clara saiu tensa, controlada, mas Bruno podia perceber o pânico por baixo da superfície calma. Lia obedeceu sem questionar, habituada a confiar nos instintos da mãe. Pegou a bolsinha pequena e seguiu Clara em direção às escadas rolantes. Bruno saiu de trás do pilar, desesperado para não perdê-las novamente. Clara! Clara! Sua voz ecoou pelo shopping, fazendo algumas pessoas virarem a cabeça. Clara acelerou o passo, puxando Lia pela mão. Desceram pela escada rolante rapidamente, Clara olhando por cima do ombro para verificar se ele estava seguindo. Mamãe, quem era aquele moço? A voz de Lia era pequena, confusa. Clara respirou fundo, tentando controlar a voz. Ninguém que mereça saber seu nome. Bruno chegou ao primeiro piso bem a tempo de vê-las desaparecer pela saída principal do shopping. Correu atrás delas, empurrando pessoas, tropeçando em obstáculos, mas quando chegou ao estacionamento, elas já haviam entrado em um carro e desaparecido no trânsito da cidade grande. Ficou ali parado, ofegante, olhando para o lugar onde o carro havia estado segundos antes. Sua filha. Sua linda, perfeita, maravilhosa filha havia estado a metros de distância e agora havia desaparecido novamente. E ele nem sabia o nome dela. Bruno passou os 3 dias seguintes em estado de choque total. Não conseguia comer, dormir ou se concentrar em qualquer coisa que não fosse aqueles 15 minutos devastadores no shopping. A imagem da menina, sua filha, estava gravada em sua retina como uma marca a fogo. Cada detalhe do rosto dela, cada gesto, cada sorriso dirigido a Clara ecoava em sua mente obsessivamente. Tentou voltar ao shopping nos dias seguintes, esperando contra toda lógica que elas aparecessem novamente. Ficava horas sentado no mesmo café, observando cada família que passava, cada criança que se parecia remotamente com a menina que vira. Mas elas não voltaram. Clara era inteligente demais para correr esse risco. Foi na quinta-feira que a obsessão se transformou em ação. Bruno não podia simplesmente aceitar que havia encontrado sua filha apenas para perdê-la novamente. Precisava saber quem ela era, onde moravam, como era a vida que Clara havia construído longe dele. Precisava entender o que havia perdido com sua crueldade 12 anos atrás. Começou pela antiga empresa onde Clara trabalhara. O prédio ainda existia, mas a construtora que ocupava o andar onde ficavam seus antigos escritórios era outra. A recepcionista atual não sabia nada sobre funcionários anteriores, mas Bruno conseguiu o contato do contador que havia trabalhado lá na época. Senhor Mendes? Nossa, faz tempo que não ouço esse nome, disse Mário pelo telefone, a voz carregada de surpresa e certa frieza. Soube da falência. Lamento muito. Obrigado, Mário.
Estou ligando por outro motivo. Você se lembra da Clara Santos? Ela trabalhava como auxiliar administrativa na época em que éramos sócios. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Clara, sim, lembro. Uma menina muito educada. Por que pergunta? Aconteceu alguma coisa com ela? Bruno escolheu as palavras cuidadosamente. Não, nada aconteceu. É que estou tentando entrar em contato com ex-funcionários para pedir desculpas pelos problemas da empresa. Você tem algum contato dela? Não, senhor Mendes. Ela saiu meio que do nada, se não me engano. Um dia estava trabalhando normal, no outro não apareceu mais. Deixaram os documentos de demissão na mesa dela, mas nunca mais soubemos notícia. Sempre achei estranho, porque ela parecia gostar do trabalho. A mentira queimou na garganta de Bruno. Ele sabia exatamente por que Clara havia desaparecido do nada. Ele mesmo havia garantido isso com suas ameaças. Mais alguma coisa que você lembre? Endereço, referências, algo assim? Olha, posso dar uma olhada nos arquivos antigos que ainda tenho aqui. Se achar alguma coisa, te ligo. Mas não prometo nada. Faz muito tempo. Bruno passou o restante da semana numa busca frenética. Vasculhou órgãos públicos, tentou encontrar registros em cartórios, chegou até a contratar um investigador particular barato que prometeu resultados em uma semana. Mas Clara havia desaparecido completamente dos registros oficiais da cidade. Foi o investigador, Sérgio, que trouxe a primeira pista real. Encontrei algo interessante, Sr. Bruno. Não há registros de Clara Santos em lugar nenhum da capital, mas encontrei uma movimentação suspeita 12 anos atrás. Bruno se inclinou na cadeira do pequeno escritório de Sérgio, o coração acelerando. Que tipo de movimentação? Uma passagem de ônibus comprada no nome dela, destino Pedra Branca, interior. Data de 15 de março, exatamente 12 anos atrás. Coincide com a época que você disse que ela saiu da empresa, Pedra Branca. Bruno nunca havia ouvido falar da cidade, mas o nome ficou gravado em sua mente como uma revelação. Tem certeza? Absoluta. E mais, a empresa de ônibus ainda tinha os registros antigos. Clara Santos, documento conferido, destino Pedra Branca, viagem só de ida. Bruno pagou Sérgio e saiu do escritório com uma mistura de euforia e terror. Finalmente tinha uma pista concreta, mas ao mesmo tempo se dava conta da magnitude do que Clara havia feito. Ela não apenas havia fugido da cidade, havia reconstruído a vida inteira em um lugar onde ele jamais pensaria em procurar. A viagem até Pedra Branca levou 4 horas de carro. Bruno dirigiu seu velho Civic pelos campos e montanhas do interior, tentando imaginar como Clara havia se sentido fazendo aquela jornada grávida, sozinha, fugindo de suas ameaças. A culpa o corroía a cada quilômetro percorrido. A cidade era ainda menor do que imaginara. 2 ruas principais, uma praça central, algumas lojas simples e muitas casas com jardins floridos. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e forasteiros são notados imediatamente. Bruno estacionou na praça e ficou observando o movimento. Algumas crianças brincando, senhoras conversando nos bancos, comerciantes varrendo as calçadas. Foi então que a viu. Clara saía de uma quitanda do outro lado da praça, carregando 2 sacolas de compras. Usava um vestido simples estampado e sandálias baixas, os cabelos presos em um rabo de cavalo. Parecia completamente adaptada àquele ambiente, cumprimentando pessoas na rua como se fosse moradora antiga. Bruno saiu do carro com as pernas bambas. 12 anos de arrependimento e culpa explodiam em seu peito ao vê-la novamente. Ela parecia feliz, tranquila, integrada àquela vida simples que havia construído longe de tudo que conhecia. Atravessou a praça lentamente, tentando encontrar coragem para se aproximar. Clara entrou em uma casa no final da rua principal, uma construção pequena, mas bem cuidada, com jardim exuberante e uma varanda aconchegante. Era ali
que sua filha havia crescido. Era ali que Clara havia se tornado a mulher forte que ele vislumbrara no shopping. Bruno ficou parado na calçada em frente à casa por quase 1 hora, debatendo-se entre tocar a campainha e fugir de volta para a capital. Sabia que não tinha direito algum de aparecer na vida delas depois de tanto tempo, depois de tanto mal que havia causado. Mas a necessidade de vê-las novamente, de talvez pedir perdão, era mais forte que qualquer razão. Foi a menina quem tomou a decisão por ele. A porta da frente se abriu e ela saiu correndo em direção ao portão, uma mochila escolar nas costas. Ia para a escola, provavelmente. Bruno finalmente a viu de perto, à luz do sol. Era ainda mais bonita do que parecera no shopping. Os olhos brilhavam com inteligência e alegria. A pele estava dourada pelo sol do interior. E havia uma confiança natural em seus movimentos, que falava de uma criança amada e segura. "Mãe, vou para a escola, volto às 5, gritou para dentro da casa. "Leva o lanche que está na mesa da cozinha", veio a resposta de Clara. A menina voltou correndo para dentro da casa e saiu novamente com uma lancheira azul. Foi quando notou Bruno parado na calçada, observando-a. Em vez de medo ou desconfiança, demonstrou a curiosidade natural de uma criança bem criada. "Oi", disse ela, parando na frente do portão. "Você está perdido? Precisa de alguma coisa?" Bruno sentiu as lágrimas queimarem os olhos. A voz dela era musical, cheia de vida. Sua filha estava falando com ele pela primeira vez, e ela não fazia ideia de quem ele era. Eu estou procurando a casa da dona Clara Santos", conseguiu dizer, a voz embargada. "É minha mãe", respondeu a menina com um sorriso radiante. "Ela está em casa, quer que eu chame?" "Não!" A resposta saiu mais alta que Bruno pretendia. "Quer dizer, não precisa incomodar. Eu posso voltar outro dia." A menina inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. "Você conhece minha mãe de onde? Ela nunca falou de você." Bruno sentiu como se tivesse levado um tapa. Claro que Clara nunca falara dele. Ele era um capítulo da vida dela que ela havia trabalhado muito para apagar. "De muito tempo atrás", murmurou, "antes de vocês virem morar aqui." "Ah, da época que a mamãe morava na cidade grande?" Os olhos da menina brilharam com interesse. "Ela não gosta muito de falar daquele tempo. Diz que nossa vida aqui é muito melhor." A inocência na voz dela era uma lâmina no coração de Bruno. Sua filha estava feliz, realizada, completa sem ele. Clara havia conseguido dar a ela tudo que uma criança precisava: amor, segurança, estabilidade. Ele era desnecessário naquela equação perfeita. "Como você se chama?" perguntou, sabendo que não tinha direito à resposta. "Lia", respondeu ela alegremente. "Lia Santos. E você?" "Lia." Sua filha se chamava Lia. Era um nome lindo, delicado, que combinava perfeitamente com ela. Bruno repetiu o nome mentalmente, gravando-o no coração como um tesouro precioso. "Eu sou Bruno", disse finalmente. "Prazer, Bruno." Lia estendeu a mão pequena com uma educação que impressionou. "Você vai ficar muito tempo na cidade? Pedra Branca é pequena, mas é um lugar muito legal de morar." Bruno apertou a mão da filha, sentindo a pele macia e quente dela contra a sua. Era a primeira vez que a tocava, e provavelmente seria a última. Aquele contato durou apenas segundos, mas ele guardaria a sensação para sempre. "Não, eu só vim resolver uma coisa e já vou embora." "Que pena. Bem, preciso ir para a escola, senão vou me atrasar." "Foi um prazer conhecer você, Bruno." Lia acenou alegremente e saiu correndo em direção ao centro da cidade, a mochila balançando nas costas. Bruno ficou parado no portão, observando-a desaparecer na curva da rua. Sua filha, educada, inteligente, feliz. Tudo o que ele poderia ter sonhado, mas que havia aberto mão por orgulho e covardia. Foi quando se virou para ir embora que viu Clara parada na varanda, os braços cruzados, o rosto pálido. Ela havia presenciado toda a conversa entre ele e Lia da janela.
Seus olhares se encontraram através do jardim florido, e Bruno viu nos olhos dela toda a dor que havia causado 12 anos atrás. Clara desceu os degraus da varanda lentamente, cada passo calculado para demonstrar uma calma que não sentia. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela as manteve firmes ao lado do corpo. 12 anos de paz haviam sido estilhaçados em poucos minutos pela presença daquele homem que ela havia trabalhado tanto para esquecer. Bruno permaneceu imóvel do outro lado do portão de madeira pintada de branco, como se qualquer movimento pudesse quebrar a tensão frágil daquele momento. O jardim de Clara se espalhava entre eles. Rosas vermelhas, jasmins perfumados, o pé de manga que Dona Eulália havia plantado décadas atrás. Era um cenário pacífico demais para uma confrontação que ela havia temido por mais de uma década. Quanto tempo você esteve observando minha filha? A voz de Clara saiu controlada, mas ele podia perceber o fio de aço por baixo da aparente tranquilidade. Eu não estava observando, Bruno respondeu, sabendo como suas palavras soavam fracas. Eu estava tentando encontrar coragem para tocar a campainha. Clara chegou ao portão, mantendo a grade de ferro entre eles como uma barreira simbólica. De perto, Bruno podia ver as mudanças que os anos haviam trazido. Pequenas rugas ao redor dos olhos, algumas mechas grisalhas nos cabelos castanhos, uma maturidade no rosto que antes não existia. Mas era a dureza no olhar que mais o impressionava. Aquela doçura ingênua que ele havia destruído anos atrás havia sido substituída pela força de uma mãe protetora. O que você quer, Bruno? Ela não fez cerimônia com preâmbulos ou cortesias. Por que está aqui na minha cidade falando com minha filha? É ela, não é? Ele não conseguiu conter a pergunta que o atormentava há dias. É minha filha. Os olhos de Clara faiscaram de raiva. Sua filha? Você perdeu o direito de usar essa palavra há 12 anos, quando gritou comigo que eu deveria abortar isso. Ela cuspiu as palavras como veneno. Lia é minha filha, somente minha. Clara, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que não mereço nem respirar o mesmo ar que vocês duas. Bruno se aproximou do portão, as mãos agarrando as barras de ferro. Mas eu preciso que você saiba que eu mudei. A empresa faliu, minha vida desmoronou. E agora eu entendo tudo que perdi por causa do homem terrível que eu era. Sua empresa faliu? Clara não conseguiu esconder uma pontada de satisfação. Que pena. Deve ter sido terrível perder tudo que era importante para você. A ironia nas palavras dela o atingiu como uma bofetada. Bruno baixou a cabeça, aceitando o golpe que merecia. Você tem razão de estar com raiva. Tem razão de me odiar. Eu destruí nossa vida porque era um covarde egoísta que só pensava em dinheiro e status. Não destruiu minha vida, Clara corrigiu, levantando o queixo com orgulho ferido. Você não teve esse poder sobre mim. Eu reconstruí minha vida longe de você. Criei minha filha para ser uma pessoa incrível e sou feliz, muito feliz. Bruno olhou ao redor da propriedade simples, mas bem cuidada. O jardim exuberante, a casa pequena, mas aconchegante, a sensação de paz que emanava do lugar. Clara havia conseguido algo que ele, com todo seu dinheiro e poder, jamais alcançara. Um lar de verdade. Ela é perfeita, murmurou, as lágrimas embaçando sua visão. Lia é absolutamente perfeita, educada, inteligente e feliz. Você fez um trabalho incrível criando-a. Sozinha, Clara enfatizou. Criei ela sozinha, sem ajuda de ninguém, especialmente não sua. E ela cresceu sem precisar de pai nenhum, porque eu dei a ela todo o amor que uma criança precisa. Ela pergunta sobre o pai? A pergunta saiu mais baixa que Bruno pretendia, carregada de uma vulnerabilidade que ele tentou esconder. Clara o estudou por um longo momento antes de responder. Quando era pequena, perguntou algumas vezes.
Eu disse que o papai havia ido embora antes dela nascer. Clara cruzou os braços sobre o peito. Ela parou de perguntar quando percebeu que éramos felizes do jeito que estávamos. E o que você vai fazer agora? Vai contar para ela quem eu sou? Nunca. A resposta veio rápida e definitiva. Lia não vai saber que você existe enquanto eu tiver voz ativa sobre isso. Não vou deixar você confundir a cabeça dela com fantasias de um pai arrependido. Bruno sentiu o coração se partir mais um pouco. Era justo, sabia disso. Clara tinha todo o direito de proteger a filha dele, da confusão e da dor que sua presença poderia causar. Mas a ideia de que Lia jamais saberia que ele era seu pai era quase insuportável. Ela parece muito com você, disse Clara, observando a expressão de dor no rosto dele. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando está curiosa. Mas a personalidade, o caráter, isso ela herdou de pessoas boas que a criaram. Dona Eulália e seu Joaquim? Bruno surpreendeu Clara ao mencionar os nomes. O investigador que contratei descobriu que você morou com eles. Você me investigou? A voz de Clara subiu um tom carregada de indignação. Como você ousa invadir minha privacidade depois de tudo que fez? Eu precisava encontrar você. Precisava saber se ela existia, se estava bem. Bruno passou as mãos pelos cabelos, um gesto nervoso que Clara lembrava da época em que trabalhava para ele. Desde que vi vocês no shopping, não consigo pensar em outra coisa. E agora que confirmou que ela existe, o que pretende fazer? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Bruno não tinha resposta. Havia impulsivamente seguido o rastro de Clara até ali, movido por uma necessidade desesperada de conhecer a filha que havia rejeitado. Mas não havia pensado além desse momento. Eu não sei, admitiu. Só sei que ela é a coisa mais linda que já vi na vida e que eu cometi o maior erro da minha existência quando exigi que você abortasse. Não diga isso. Clara interrompeu bruscamente. Não venha aqui 12 anos depois tentar reescrever a história com arrependimento. Você foi muito claro sobre o que queria, que eu sumisse da sua vida e levasse o problema junto. Eu era um idiota, Clara, um idiota cego pela ambição que não conseguia ver o que realmente importava. E o que mudou? Por que agora você está aqui, falando de arrependimento? Bruno hesitou, tentando encontrar palavras para explicar a transformação que sofrera. Perdi tudo. A empresa, o casamento, o dinheiro, a reputação. Fiquei sozinho, completamente sozinho, e percebi que passei a vida inteira correndo atrás de coisas que não valiam nada. E então vi vocês duas no shopping. Vi como ela te olha, como vocês se amam, e entendi tudo o que poderia ter tido. Poderia ter tido se não fosse um covarde, Clara complementou sem piedade. Exato. Bruno aceitou a verdade crua. Se eu não fosse um covarde, se eu tivesse escolhido o amor em vez da conveniência, se eu tivesse abraçado a chance de ser pai em vez de fugir dela. Clara o observou em silêncio por alguns momentos, estudando o homem destruído que ele havia se tornado. Onde antes havia arrogância, agora existia humildade. Onde havia frieza calculista, agora havia dor genuína. Mas era tarde demais para mudanças importarem. Você quer saber uma coisa, Bruno? Sua voz ficou mais suave, quase melancólica. Durante anos, eu odiei você. Odiei com uma intensidade que me assustava. Mas sabe quando esse ódio passou? Bruno balançou a cabeça, temendo a resposta. No dia que Lia nasceu, quando a enfermeira colocou ela no meu colo pela primeira vez, eu olhei para aquele rostinho perfeito e percebi que você havia me dado o maior presente da minha vida. Mesmo sem querer, mesmo tentando impedir, você me deu a Lia.
As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Bruno. Era perdão e condenação ao mesmo tempo. Clara havia transformado sua crueldade em bênção, mas ele jamais seria parte dessa história de amor. Obrigado, sussurrou. Obrigado por ter sido forte o suficiente para proteger ela de mim. Clara assentiu, sentindo uma estranha paz se estabelecer em seu coração. Agora você vai embora, Bruno. Vai voltar para sua vida na capital e nunca mais vai procurar a gente. Lia é feliz, eu sou feliz, e você não tem lugar nessa felicidade. E se eu quisesse tentar ser uma presença positiva na vida dela? Não. A resposta foi imediata e final. Você perdeu esse direito. Para sempre. Bruno assentiu lentamente, aceitando a sentença que ele mesmo havia criado anos atrás. Virou-se para ir embora, mas parou uma última vez. Qual é o sobrenome completo dela? Lia Santos. Somente Santos. Ele guardou o nome no coração como um tesouro e caminhou em direção ao carro, sabendo que estava se despedindo para sempre da única família que jamais teria. Bruno deveria ter ido embora. Deveria ter entrado no carro e voltado para a capital, carregando para sempre a imagem de Lia correndo para a escola com sua mochila azul e seu sorriso radiante. Mas não conseguiu. Em vez de partir, dirigiu até a única pousada da cidade. Um estabelecimento simples, com 6 quartos, que atendia principalmente viajantes comerciais e turistas eventuais. Vai ficar quantas noites? Perguntou a recepcionista, uma senhora simpática de cabelos grisalhos. Não sei ainda, respondeu Bruno honestamente. Ele próprio não entendia o que estava fazendo ali. Durante 3 dias, estabeleceu uma rotina estranha e dolorosa. Todas as manhãs caminhava até a praça central e ficava sentado em um banco, fingindo ler um jornal, enquanto observava Lia passar a caminho da escola. Ela sempre cumprimentava as pessoas na rua, parava para fazer carinho nos cachorros vadios, ajudava senhoras idosas a carregar sacolas pesadas. No primeiro dia, ela o reconheceu e acenou alegremente. Oi, Bruno, ainda está na cidade? Ainda estou resolvendo uns assuntos. Mentiu, o coração acelerando só de ouvir a voz dela. Legal, Pedra Branca está crescendo em você, riu Lia. Todo mundo que vem aqui acaba querendo ficar mais tempo. Se ela soubesse que ele estava ali exclusivamente por causa dela, ficaria assustada. Bruno se contentava com esses encontros casuais de poucos segundos, guardando cada palavra, cada sorriso como tesouros raros. No segundo dia, presenciou algo que o tocou profundamente. Lia havia parado para consolar um menino menor que chorava sozinho em frente à escola. Com paciência infinita, ela descobriu que ele havia perdido o dinheiro do lanche e estava com medo de contar para os pais. Não precisa chorar, disse ela, tirando um lanche extra da mochila. Hoje você almoça comigo e amanhã você lembra de guardar o dinheiro no bolso com zíper, está bem? Bruno observou sua filha dividir o próprio almoço com uma generosidade que o deixou sem ar. Clara havia criado não apenas uma criança inteligente, mas uma pessoa genuinamente boa. O tipo de bondade que vem do coração, não de obrigação ou interesse. No terceiro dia, quase foi descoberto pela própria Clara. Estava no banco da praça quando a viu sair da quitanda carregando uma cesta de verduras. Ela olhou diretamente para ele, e Bruno teve certeza de que seria confrontado novamente. Mas Clara apenas balançou a cabeça com desaprovação e seguiu o caminho, como se ele fosse um problema menor que não valia a pena o esforço. Foi naquela tarde que tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de apenas observar de longe, aproximou-se da escola na hora da saída. Não para falar com Lia diretamente, mas para vê-la interagindo com os colegas, para entender melhor quem ela era quando não estava sendo observada. Lia saiu da escola acompanhada de 2 amigas,
conversando animadamente sobre um projeto de ciências. Bruno se escondeu atrás de uma árvore próxima, sentindo-se como um criminoso, mas incapaz de resistir à oportunidade de conhecê-la melhor. A professora disse que nosso vulcão foi o melhor da turma. Lia contava às amigas, os olhos brilhando de orgulho. Acho que vou ser cientista quando crescer, ou veterinária, ou escritora, ainda não decidi. As amigas riram da indecisão dela. E Bruno sorriu involuntariamente. Sua filha era ambiciosa, sonhadora, cheia de possibilidades. Exatamente o oposto do que ele havia sido na infância. Focado apenas em ganhar dinheiro desde cedo, sem espaço para sonhos ou fantasias. Foi quando as amigas se despediram e Lia ficou sozinha que o inesperado aconteceu. Em vez de seguir direto para casa, ela se aproximou da árvore onde Bruno se escondia. Sei que você está aí, disse ela, com um sorriso travesso. Te vi ontem na praça e hoje de novo aqui. Você é meio ruim de se esconder. Bruno saiu de trás da árvore, o rosto vermelho de vergonha. Lia, desculpa, eu não queria te assustar. Não estou assustada, só curiosa. Ela inclinou a cabeça, estudando-o com aquela intensidade que ele reconheceu como própria. Por que você fica me observando? Tem alguma coisa a ver com minha mãe? A pergunta direta o pegou desprevenido. Lia era mais perspicaz do que ele imaginara. É complicado de explicar. Tenta, eu sou boa de entender coisas complicadas. Bruno olhou ao redor, verificando se Clara não estava por perto. Sua mãe e eu conhecemos uns aos outros há muito tempo, antes de você nascer. Vocês namoravam? A inocência da pergunta quase o derrubou. Por um tempo, sim. E foi um término feio? É por isso que ela fica estranha quando vê você? Muito feio, Bruno admitiu. Eu magoei sua mãe de um jeito que não tem perdão. Lia assentiu com seriedade além da idade. Ela não gosta de falar sobre o tempo que morou na cidade grande. Sempre muda de assunto quando pergunto. Sua mãe é uma mulher incrível, Lia. Ela te protegeu de muita coisa ruim. Eu sei. Ela é a melhor mãe do mundo. Os olhos de Lia brilharam com amor puro. Mas às vezes eu fico pensando, como seria ter um pai também? Não que eu precise, entende? Minha mãe é suficiente para tudo, mas fico curiosa. O coração de Bruno se estilhaçou. Ali estava sua filha, expressando exatamente o que ele mais queria ouvir, e ele não podia fazer nada a respeito. Tenho certeza de que se seu pai soubesse como você é especial, ele faria qualquer coisa para estar na sua vida, disse, a voz embargada. Você acha? Mamãe sempre diz que ele foi embora antes de eu nascer, que não queria ser pai. As próprias palavras cruéis que havia gritado para Clara 12 anos atrás ecoaram na mente de Bruno. Às vezes as pessoas cometem erros terríveis porque têm medo, e quando percebem o erro, já é tarde demais para consertar. Lia o observou com aquela intensidade penetrante. Você está falando do meu pai ou de você mesmo? A pergunta o deixou sem resposta. Como uma criança de 11 anos podia ser tão perceptiva? Talvez os dois, admitiu finalmente. Bruno, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu, temendo o que viria. Você tem filhos? A verdade queimava na garganta, mas ele não podia contá-la. Não, nunca tive a chance de ser pai. Que pena. Acho que você seria um pai legal. Tem jeito de pessoa que se importa de verdade. Se ela soubesse. Se soubesse que estava conversando com o próprio pai, que pensava nunca ter tido a chance de conhecer. Bruno teve que se afastar, antes que as lágrimas o traíssem. Preciso ir, Lia. Sua mãe vai ficar preocupada se você se atrasar. Bruno! Ela o chamou quando ele já estava se afastando. Se você ver meu pai por aí, na cidade grande, conta para ele que eu sou uma menina feliz, que ele não precisa se sentir culpado por ter ido embora. Mamãe me criou muito bem sozinha.
Bruno parou, as costas voltadas para ela para que não visse suas lágrimas. Vou contar, prometeu com a voz quebrada. Naquela noite, na solidão do quarto da pousada, Bruno chorou como não chorava desde criança. Sua filha era não apenas inteligente e carinhosa, mas possuidora de uma sabedoria emocional que o envergonhava. Ela havia oferecido perdão a um pai que pensava não existir, enquanto o pai real permanecia como um covarde escondido atrás de mentiras. No dia seguinte, Bruno fez sua última visita à casa de Clara. Dessa vez, tocou a campainha. Clara atendeu com expressão cansada. Pensei que tínhamos resolvido isso, Bruno. Resolvermos, eu só vim me despedir. Vou embora hoje. Finalmente. Clara, ela é perfeita, absolutamente perfeita. Você fez um trabalho que eu jamais conseguiria fazer. Eu sei. E obrigado. Obrigado por ter sido forte quando eu fui fraco. Obrigado por ter protegido ela de mim. Clara o observou por um momento, vendo a sinceridade devastadora em seus olhos. Cuida da sua vida, Bruno. Encontra um jeito de ser feliz longe da gente. Vou tentar. Ele se virou para ir embora, mas parou uma última vez. Ela disse uma coisa ontem. Disse que se eu encontrasse o pai dela, deveria dizer que ele não precisa se sentir culpado, que você a criou bem sozinha. Clara fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Ela é sábia demais para a idade. Puxou a mãe. E com essas palavras, Bruno se despediu para sempre da única família que jamais teria. Bruno dirigiu de volta para a capital, com o coração partido, mas também com uma estranha sensação de paz. Durante 4 horas pela estrada, reviveu cada momento dos últimos dias. O sorriso de Lia, sua generosidade natural, a sabedoria precoce que demonstrava. Havia encontrado e perdido sua filha no mesmo movimento, mas agora sabia que ela existia, que era feliz, que havia crescido para se tornar uma pessoa extraordinária. Os meses seguintes foram de lenta reconstrução. Bruno vendeu o apartamento e se mudou para um pequeno kitnet no centro da cidade. Conseguiu um emprego como consultor em uma empresa de construção civil, ganhando uma fração do que costumava faturar, mas o suficiente para viver com dignidade. As noites solitárias eram preenchidas com livros, biografias de pessoas que haviam superado grandes fracassos, filosofia, literatura. Tentava entender como havia chegado àquele ponto de sua vida. Durante as sessões de terapia com o doutor, Henrique falava obsessivamente sobre Lia. Ela tem 11 anos e já é mais sábia que eu jamais fui, contava, os olhos brilhando sempre que mencionava a filha. Divide o lanche com crianças que esqueceram o dinheiro, ajuda idosas na rua, sonha em ser cientista ou veterinária. E como você se sente sabendo que ela existe, mas que não pode fazer parte da vida dela? Perguntou o Dr. Henrique numa sessão particularmente difícil. Orgulhoso, respondeu Bruno sem hesitar. Orgulhoso e grato. Clara fez um trabalho que eu jamais conseguiria. Lia é prova de que, às vezes, nossas piores decisões podem resultar nas maiores bênçãos da vida de alguém. Você não sente raiva, amargura por ter perdido a chance de ser pai? Bruno refletiu longamente antes de responder. Não perdi a chance, doutor. Eu a joguei fora. Tem diferença. E agora, vendo quem Lia se tornou sem mim, entendo que talvez tenha sido melhor assim. Clara é 10 vezes a pessoa que eu era àquela época. 6 meses após retornar de Pedra Branca, Bruno tomou uma decisão que mudaria completamente sua perspectiva de vida. Começou a fazer trabalho voluntário em um orfanato da periferia, ajudando crianças carentes com reforço escolar. Era sua forma de honrar a memória de Lia. Se não podia ser pai para sua própria filha, pelo menos podia fazer diferença na vida de outras crianças. Seu Bruno, o senhor vai vir amanhã também?
Perguntou Carlinhos, um menino de 9 anos que havia se tornado particularmente próximo a ele. Preciso de ajuda com a lição de matemática. Vou sim, campeão. E trouxe uma surpresa para você. Bruno tirou da bolsa um livro de ciências para crianças. Achei que você ia gostar de aprender sobre vulcões e terremotos. Os olhos do menino brilharam exatamente como os de Lia brilhavam quando falava sobre seus projetos escolares. Era uma dor doce, uma forma de se conectar com a paternidade que havia perdido. Enquanto isso, em Pedra Branca, Clara observava mudanças sutis em Lia. Desde o encontro com Bruno, a filha fazia mais perguntas sobre o passado. Demonstrava uma curiosidade nova sobre a vida na capital. Não eram perguntas diretas sobre o pai. Lia era inteligente demais para pressionar um assunto que claramente incomodava a mãe. Mas havia uma inquietação que não existia antes. Mãe, você nunca pensa em voltar para a cidade grande? Lia perguntou numa noite, enquanto ajudava Clara a fechar a quitanda. Por quê, filha? Você não está feliz aqui? Estou muito feliz. É só curiosidade mesmo. Deve ser interessante viver num lugar onde tem shopping, cinema, restaurantes diferentes. Clara estudou o rosto da filha, procurando sinais de insatisfação. Se você quiser conhecer melhor a capital, podemos fazer mais passeios por lá, como fizemos no mês passado. E seria legal, concordou Lia, mas Clara percebia que não era exatamente isso que ela queria saber. A verdade era que o breve encontro com Bruno havia plantado sementes de curiosidade na mente de Lia. Não sobre ele especificamente, mas sobre as peças que faltavam no quebra-cabeça de sua própria história. Por que sua mãe havia deixado a capital? Por que nunca falavam sobre aquele período? E por que aquele homem triste parecia conhecer segredos sobre o passado delas? Um ano depois do encontro no shopping, Bruno havia se transformado em uma pessoa completamente diferente. O trabalho no orfanato o preenchia de uma forma que os negócios milionários jamais conseguiram. Tinha um propósito real: ajudar crianças que, como ele, haviam sido abandonadas ou rejeitadas pelos pais. Foi numa tarde de inverno que recebeu uma ligação inesperada. Bruno, aqui é Clara. O coração dele parou. Em 15 meses, era a primeira vez que ouviam as vozes um do outro. Clara, aconteceu alguma coisa? Lia está bem? Ela está bem. Eu preciso conversar com você, pessoalmente. Bruno sentiu o mundo girar. Você quer que eu vá até Pedra Branca? Não, eu venho até aí. Podemos nos encontrar em algum lugar reservado? Marcaram de se encontrar num café pequeno e discreto, no centro da cidade. Bruno chegou 1 hora adiantado, nervoso demais para fazer qualquer coisa produtiva. Quando Clara apareceu, ele quase não a reconheceu. Ela havia cortado os cabelos bem curtos e usava roupas mais urbanas, como se estivesse se preparando para voltar à vida da capital. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à mesa do fundo que ele havia escolhido. O que aconteceu, Clara? Você parece diferente. Ela suspirou profundamente, como quem está prestes a tomar uma decisão difícil. Lia vai fazer 12 anos no mês que vem, e ela está fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre o pai, sobre por que saímos da capital, sobre você. Bruno sentiu o sangue gelar. Sobre mim? Ela não esqueceu do encontro de vocês na escola. Continua falando no homem triste que conhecia segredos sobre nosso passado. Clara olhou diretamente nos olhos dele. Ela é inteligente demais, está conectando pontos que eu não queria que ela conectasse. O que você quer de mim? Clara respirou fundo antes de falar. Quero que você some da nossa vida para sempre. De verdade, desta vez. Clara, eu já sumi. Não voltei à Pedra Branca, não tentei fazer contato. Mas você ainda existe. E ela sabe que você existe. Clara se inclinou sobre a mesa. Lia merece ter uma adolescência tranquila, sem fantasias sobre um pai que nunca quis ela.
Por isso, vou mudar com ela para outro estado. A notícia atingiu Bruno como um martelo. Vocês vão embora de Pedra Branca? Consegui uma oportunidade de trabalho em Florianópolis. Lia está animada com a ideia de morar numa cidade maior. É melhor para o futuro dela mesmo. Bruno entendeu o que Clara não estava dizendo explicitamente. Ela estava fugindo dele novamente, levando Lia para um lugar onde jamais conseguiria encontrá-las. Era a única forma de garantir que o passado não contaminasse o futuro da filha. Quando vocês vão? No final do mês. Clara, eu quero que você saiba uma coisa. Bruno escolheu as palavras cuidadosamente. Estes últimos 2 anos foram os melhores da minha vida. Não porque encontrei vocês, mas porque finalmente entendi o que realmente importa. Lia me ensinou mais sobre ser humano em 15 minutos de conversa do que eu aprendi em 40 anos de vida. Ela tem esse efeito nas pessoas. Clara sorriu pela primeira vez. É uma menina especial. Por favor, não some completamente. Não preciso vê-las, não preciso de contato, mas deixe uma forma de eu saber se ela está bem, se está feliz. Um e-mail que você cheque de vez em quando, qualquer coisa. Clara hesitou, mas havia algo na súplica dele que a tocou. Tem uma condição. Qualquer uma. Se algum dia ela perguntar diretamente sobre o pai, se pressionar para saber a verdade, vou contar tudo. Inclusive sobre como você rejeitou a gravidez. Os olhos de Clara eram firmes. Ela merece saber quem você realmente era, não a versão romântica que ela pode estar criando na cabeça. Bruno assentiu, aceitando a condição que poderia destruir para sempre qualquer chance de Lia um dia não o odiar. Justo. Clara anotou um endereço de e-mail em um guardanapo. 1 vez por ano, só para dizer que estamos bem. Ela se levantou para ir embora, mas Bruno a chamou uma última vez. Clara, obrigado. Por tudo. Por ter sido forte quando eu fui fraco. Por ter protegido ela de mim. Por ter feito dela a pessoa incrível que é. Cuida da sua vida, Bruno. Encontra um jeito de ser feliz de verdade. E assim, pela segunda vez em sua vida, Bruno viu Clara ir embora levando consigo a única família que jamais teria. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele entendeu que às vezes o maior ato de amor é deixar partir quem você mais ama. No e-mail que chegou exatamente 1 ano depois, Clara escreveu apenas: Lia está feliz, saudável e estudando veterinária. Não perguntou mais sobre o passado. Bruno sorriu através das lágrimas, guardou a mensagem como um tesouro e voltou ao trabalho no orfanato. Sua filha estava bem, era tudo o que precisava saber.